Podemos também eliminar uma regra, seja uma gramática livre de contexto G, e seja uma regra x gerando w. E veja que x, nesse caso, é diferente da variável de partida. Então, nós podemos construir uma gramática livre de contexto, G', em que o conjunto de regras vai ser de tal forma que a regra x gerando w, ela não pertença. Então, vamos entender a ideia por trás. Para cada regra do conjunto original em que x não ocorre do lado direito, exceto a regra x gerando w, nós vamos colocar no novo conjunto de regras. E então, para cada regra da forma y, veja que x aparece justamente do lado direito, nós vamos tratá-la. Porém, vamos raciocinar. Nós queremos justamente remover a regra x gerando y, mas remover no sentido de fazer com que ela não conste como uma regra sozinha, mas nós devemos considerar justamente que x nessa regra, em cada regra dessa forma, ela pode ser substituída por w. Então, com isso, nós vamos considerar todas as possíveis combinações. Como assim? Vamos pensar, nós temos x1, x. Observe que temos quantas possibilidades ao considerarmos esse primeiro x. Temos a possibilidade de substituir x por w, como também temos a possibilidade de substituir x, suponha que haja uma outra regra, por exemplo, na minha gramática original tenha x gerando w ou y. Então, numa regra como y gerando x1, x, se eu quero remover essa regra, apenas essa regra, acontece que eu vou manter a regra x gerando y. Suponha que também, além de y, haja z. Então, eu removeria essa regra, mas manteria as outras duas. Então, observe que aqui eu teria duas possibilidades. Eu teria uma possibilidade que é substituir x por w, gerando então a regra x1 w, mas veja também que x ele pode gerar y como pode gerar z. Então, dessa forma, eu preciso dar a possibilidade de que essa regra ela possa gerar o cenário x1w ou x1z. Então, como eu estou removendo apenas uma única regra, eu vou manter duas possibilidades. Y gerando x1w, w, como também y gerando x1, x. Veja que a ideia acontece que, dessa forma, eu estou no cenário onde eu substituí x por w, justamente por quê? Porque nós vamos remover essa regra, mas veja que nós não podemos alterar a linguagem gerada. E aqui nesse cenário, como a regra x gerando y vai ser removida e vai apenas haver quem? Vai apenas haver as regras x gerando y, x gerando z. Esse cenário aqui, nós estaremos dando a possibilidade de x ser substituída por y ou por z. Então, voltando, nós vamos justamente para cada regra de R da forma y gerando x1, x1, x2, x e assim sucessivamente. Então, vamos colocar em R, no novo conjunto de regra, todas as regras da forma x1, gama 1, x2, gama 2 e assim sucessivamente, sendo que cada gama j pode ser x ou w, com exceção da regra x gerando w. Veja que nesses dois passos nós não inserimos no conjunto a regra x gerando w, pois é a regra que justamente nós queremos eliminar. Então, vamos entender melhor o que está sendo dito nessa parte. Então, aqui é bastante simples. Suponha que nós temos aqui x1, x, x2, x, x3, e nós queremos substituir a regra x gerando w. Então, nós teríamos, para esse x, duas possibilidades. Nós teríamos a possibilidade de substituí-lo por w ou mantermos x. Aqui também duas possibilidades, w, x. Então, veja que, no total, quantas possibilidades há?
Se aqui há duas possibilidades e aqui também há duas possibilidades, nós teríamos o total de 4 possibilidades. Então, vamos analisar. Então, vamos pensar o seguinte cenário. Aqui é zero. Então, x eu vou substituir por w. Então, eu teria x1, w. Aí eu teria x2. Aí eu tenho que considerar possibilidades para esse segundo x. Então, aqui eu vou substituir por w, x3. Uma outra possibilidade, x1, aqui eu vou substituir por w, porém agora nesse segundo x, eu vou manter x. Então, temos a terceira possibilidade, que é justamente esse primeiro x ser igual a x. Teremos x2 e agora vamos considerar a possibilidade do segundo x, que eu vou substituir por w. E por fim, teremos a quarta possibilidade, que é substituir esse x por x, ou seja, manter ele igual a x, na verdade não é substituir. Teremos x2 e esse segundo x nós vamos mantê-lo igual a x. Então observe que com isso nós trabalhamos todas as possíveis combinações de substituição de x. Então, essa gramática G' que foi criada dessa forma vai ser equivalente à gramática G. A prova de todas essas regras de eliminação, ou até mesmo quando a prova não estiver formalmente apresentada, há uma argumentação, está apresentada no livro do professor Newton. Então, vamos ver essa gramática GLCG, que ela vai ser justamente obtida uma gramática equivalente, eliminando a regra azão, gerando azinho. Então, vamos começar a pensar. Essas regras inferiores, elas possuem azão do lado direito? Não. Então, automaticamente, essas duas regras vão para o conjunto novo de regras. Essa regra azão gerando azão, azinho, azão, ela justamente ela possui azão do lado direito, sim, então nós devemos processá-la. Essa regra P gerando azão, bezão, azão também possui azão, então nós devemos processá-la. Sabendo que nós queremos remover a regra azão, azinho. Vamos então começar pela regra P gerando ABA. Então, se nós temos a regra P gerando ABA e queremos remover a regra azinho, nós temos aqui quantas possibilidades? Vamos pensar. Aqui nós temos duas possibilidades, aqui nós temos duas possibilidades, que é substituir por azinho ou manter o azão. Então, no total, teremos 4 substituições. Então, aqui, primeiro cenário, não substituo. Aí, o segundo, azão, não substituo. Aí, aqui, não substituo. B, agora substituo. Então, aqui agora, o primeiro A eu substituo. Bzão, o segundo A eu não substituo. E aqui, eu substituo. O segundo A também substituo. Bem, gosto muito de pensar nisso como uma tabela verdade, onde eu tenho 00, 01, 10, 11, dando todas as possibilidades. Então, com isso, veja que nós temos agora 4 regras. Vamos tratar agora essa regra, azão gerando azinho, azão. Azão gerando azinho, azão. Temos uma única variável, então nós temos apenas duas possibilidades. 1 e 2. Então, a primeira possibilidade é não substituindo e a segunda possibilidade é substituindo. Então, com isso, nós obtivemos azinho, azão, azão, azão. Então, vamos pensar justamente na pergunta apresentada pelo professor Newton. Como são as derivações de azinho, azinho em G e azinho, azinho em G'? Bem, vamos pensar primeiro em G. Nós queremos derivar a palavra azinho, azinho. Então, começando da variável de partida na gramática G, nós teríamos azão, bezão, azão. Então, agora nós vamos aplicar a regra azão gera azinho. Então, nós teríamos azinho, bezão, azão. Aqui agora nós vamos aplicar a regra P gerando lambda. Então, teríamos A, azão. E aplicamos a regra azão, azinho.
Azão gerando azinho. Então, vamos comparar com a gramática G'. Então, com a gramática G', nós temos P gerando AB são A e aqui B gerando lambda. Então, o que é que nós podemos concluir? Voltando aqui, nós tínhamos uma gramática G que ela possuía quantas regras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gramática G ela possuía um conjunto inferior de regras. Porém, a gramática G', ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regras de derivação. Porém, o que aconteceu com o número de passos para gerar justamente a mesma palavra nas duas gramáticas? Aconteceu que as regras, as derivações, na verdade, na gramática G', elas se tornaram mais curtas, ao custo de que a gramática possui um número maior de regras de derivação. Então, com isso, podemos ver uma relação de trade-off, onde aumentou-se o número de regras, porém diminuiu, nesse cenário, o número de passos necessários para a derivação.